O primeiro milagre de Jesus não foi sobre vinho, foi sobre algo muito maior, algo que a maioria das pessoas nunca para enxergar. Em João 2, 1 a 11, Jesus transforma água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Todos conhecem a história. Mas aqui está a pergunta que pouquíssimas pessoas fazem. Por que esse primeiro milagre? De tudo o que Jesus poderia ter feito, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, por que começar com vinho numa festa de casamento? A resposta vai te surpreender. E depois que você entender o verdadeiro significado por trás de cada detalhe dessa cena, nunca mais vai ler essa passagem da mesma forma. Se este conteúdo está abrindo os seus olhos, deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum estudo como este. A primeira coisa que precisamos entender é que o cenário não foi escolhido por acaso. Era um casamento. A história começa num lugar muito específico, um casamento em Caná da Galileia. Jesus, os seus discípulos e a sua mãe são convidados. A festa já está acontecendo. João 2, 1 e 2 diz que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos. Por que um casamento? Nas Escrituras, os casamentos não são apenas eventos sociais, são momentos simbólicos de aliança, de união e de alegria. Ao longo de toda a Bíblia, o casamento é usado como imagem da relação entre Deus e o seu povo, como mostra Isaías 54:5 entre Cristo e a Igreja, como ensina Efésios 5:25 a 27 e da celebração final da salvação, descrita em Apocalipse 19:7 a 9. Desde o início da cena, o cenário nos está dizendo algo. Jesus está entrando num momento que antecipa o casamento definitivo, a união entre Cristo e o seu povo remido. Nada aqui é casual. E então surge a crise. O vinho acaba. No meio da celebração, um problema aparece. João 2:3 registra que, quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse a ele: "Não tem vinho." Do ponto de vista cultural da época, isso era gravíssimo. Ficar sem vinho num casamento não era apenas uma inconveniência, era uma vergonha pública. Significava falta de preparo, desonra para os convidados, humilhação para o anfitrião. A alegria da celebração estava prestes a desmoronar em constrangimento. E é exatamente aqui que essa história começa a espelhar algo muito mais profundo. Porque, espiritualmente, essa é a condição da humanidade. Ficamos sem. Chegamos ao limite. Não conseguimos sustentar a nossa própria alegria ou retidão. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Assim como aquele casamento, não temos o que é necessário para manter a festa acontecendo. Estamos vazios. E reparem em algo importante. Ninguém no casamento pede diretamente a Jesus. Eles nem sequer entendem completamente quem ele é, mas a necessidade é real. E é aqui que a graça começa, não pela iniciativa humana, mas pela intervenção divina. Maria leva o problema a Jesus e ele responde com uma frase que muitos acham estranha. João 2:4 registra: "Mulher, que tenho eu a ver com isso? A minha hora ainda não chegou." À primeira vista, pode soar brusco, mas Jesus não está sendo desrespeitoso, está sendo preciso, está apontando para algo maior, a sua hora. No Evangelho de João, a hora sempre se refere à crucificação, ao sofrimento e à glorificação de Jesus. Em João 7:30, lemos que a sua hora ainda não havia chegado. Em João 12:23, Jesus diz que a hora chegou para que o Filho do Homem seja glorificado. Então, quando Jesus usa essa expressão num casamento em Caná, está sinalizando que esse momento está conectado à cruz. O que significa que mesmo esse milagre aparentemente pequeno está amarrado à missão mais ampla de Cristo. Nada do que ele faz está desconectado da redenção. E aqui está o que é poderoso. Mesmo dizendo que a sua hora ainda não chegou, ele age. Porque esse milagre não é o cumprimento da sua missão. É uma prévia dela. Agora chegamos ao detalhe que muda absolutamente tudo e que quase todo mundo ignora. João 2:6 diz: "Ora, estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, contendo cada uma de 2 a 3 medidas." Isso não é informação de fundo sem importância. Essas talhas eram usadas para as lavagens cerimoniais. De acordo com a lei judaica, as pessoas precisavam se lavar para ser consideradas puras. Isso fazia parte dos rituais de purificação religiosa. Representava a limpeza externa. Então essas talhas representam o sistema antigo, a lei, a pureza ritual. E repara,
Eram 6. Na simbologia bíblica, o número 6 frequentemente representa incompletude ou o esforço humano. O ser humano foi criado no 6º dia, conforme Gênesis 1:31. O que estamos vendo, portanto, é um sistema de purificação fundamentado no esforço humano, que é, por natureza, incompleto. E o que Jesus faz? Ele enche essas talhas não com mais água, mas transforma o que estava dentro delas. Isso é imenso, porque mostra que Jesus não veio para melhorar o sistema antigo, veio para cumpri-lo e transformá-lo. Hebreus 10:1 diz que a lei tinha a sombra dos bens futuros e não a própria imagem das coisas. A lei não conseguia purificar o coração, apenas apontava para a necessidade. E agora, Jesus chega e substitui o símbolo pela realidade. Jesus instrui os serventes em João 2:7 e 8. Enchei as talhas de água, agora tirai e levai ao mestre-sala. E quando o fazem, a água se tornou vinho. Não qualquer vinho, mas o melhor vinho. João 2:10 registra as palavras do mestre-sala. Guardaste o bom vinho até agora. Aqui, o simbolismo se torna impossível de ignorar. Água representa os rituais de purificação. Vinho representa alegria, celebração e bênção da aliança. O que Jesus está revelando? Que ele veio substituir a limpeza externa pela transformação interna, o ritual pela realidade, a lei pela graça. É exatamente isso que o Evangelho faz. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Jesus não simplesmente te limpa, ele te transforma, e há algo ainda mais profundo. O vinho nas Escrituras está frequentemente ligado à aliança e ao sangue. Na última ceia, Jesus diz em Lucas 22:20, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então esse milagre está apontando para a frente, para a cruz. Água em vinho, lei em graça, símbolo em sacrifício. Não é sobre uma festa, é sobre redenção. João encerra o relato com estas palavras em João 2:11. Este foi o primeiro dos sinais que Jesus operou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Repara que não foram todos que viram o milagre que entenderam. Não foram todos que o compreenderam. Apenas os discípulos reconheceram a glória. Os serventes viram o processo. O mestre-sala provou o resultado. Mas apenas os discípulos captaram o significado. Isso revela algo importante sobre como Deus age. A verdade espiritual não é simplesmente vista, ela é revelada. 1 Coríntios 2:14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A fé não é gerada por esforço próprio, ela é concedida. E isso nos mostra algo poderoso sobre como a salvação funciona. Ela não começa em nós, começa em Deus. É dada, não conquistada. Mesmo nesse primeiro milagre, vemos Deus dando o primeiro passo. O ser humano não consegue produzir o que é necessário, e apenas aqueles cujos olhos são abertos realmente enxergam. Então, o primeiro milagre de Jesus foi aleatório? De forma alguma. Foi uma revelação cuidadosamente construída do Evangelho. O casamento aponta para a união definitiva entre Cristo e o seu povo. A falta de vinho reflete o vazio e a insuficiência humana. A referência à sua hora conecta tudo à cruz. As talhas de pedra representam o sistema incompleto da lei. A transformação em vinho revela a nova aliança da graça. E o fato de que apenas alguns entenderam mostra que a fé vem de Deus. Esse não foi apenas um milagre, foi uma mensagem. Jesus não veio para remendar a sua vida, veio para transformá-la completamente. Não veio para acrescentar mais uma camada à religião, veio para cumpri-la, e não veio por acaso. Veio com propósito, com precisão e com um plano de redenção que estava se revelando desde aquela festa de casamento em Caná. E nos comentários me conta, qual detalhe dessa história te surpreendeu mais? Escreve aqui embaixo, porque a sua resposta pode iluminar a compreensão de outra pessoa.